Olá, meus amigos, minhas amigas, a graça e a paz do Senhor. Sobre política, né? Eu não me manifestei nesses dias, né? Que estava tendo as eleições, mas o pessoal me pergunta muito, né? Em relação ao Pablo Marçal, se realmente Deus ele tem levantado a vida dele para poder fazer alguma coisa pela nossa nação. O perfil do Pablo Marçal, ele não é um perfil assim, muitas vezes a pessoa fala, ele tem defeito, mas todo ser humano tem defeito, né? Todo ser humano, ele tem algumas áreas da sua vida que precisam ser melhoradas e trabalhadas, né? No caso do Pablo Marçal, não é diferente, né? Ele é uma pessoa inteligentíssima, né? Tem uma visão clara das coisas, é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa que deu certo, né? Porém, Deus ele procura essas pessoas. Tantos outros empresários como Antônio Hermílio de Moraes, tantos outros que não deram certo na política, né? Que não se preocupou com a população, apenas estavam construindo um império, né? Para si e para suas famílias, né? E Pablo Marçal ele tem se destacado, né? Nessa missão, né, que é servir o povo, né? Ele vai se corromper? Isso nós não sabemos, né? Não tem como a gente saber isso. Mas ele é uma pessoa levantada por Deus para poder fazer a diferença. Se ele vai fazer a diferença ou não, isso nós não sabemos, né? No tempo dos reis, teve muitas pessoas que fracassaram pelo caminho, né? Que começaram bem, começaram com boa intenção e se perderam, né? No caminho, porque esse caminho é um caminho muito espinhoso, né? Você tem que falar não para muitas coisas em todo o tempo, né? E você tem que falar sim para as suas convicções, né? Entendeu? Então, o Pablo Marçal ele tem umas convicções muito boas, né? E ele tem falado não a muitas coisas ruins, né? Então, eu acredito, né, que ele pode ser o próximo presidente, né, do Brasil e pode fazer a diferença, né, nessa nação. Né? Ele tem idade boa para isso, ele tem vigor, ele tem juventude, ele tem ideias atuais, né? Não é aquele. Ele não vai entrar como político antigo, cheio de mazelas, né? Ele vai entrar zerado, sem dever nada para ninguém, sem ter o rabo preso, né? Isso vai ser muito importante, né, para a nação, né? Uma pessoa dessa ganhar para presidente, né? Então eu acredito que ele seja o substituto do Bolsonaro na missão que Bolsonaro ele fracassou. Então eu acredito que ele vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença, que nós precisamos de uma pessoa assim, ok? Existe tanto outros políticos que estão sendo preparados por Deus também que você não tem noção que Deus ele tem cuidado da nossa nação, ele tem levantado pessoas, né? Só que Deus ele não pode fazer sozinho, porque aí ele tira o livre arbítrio da escolha do povo, entendeu? Então ele não pode ser injusto. Se o povo ele tá corrompido, o povo é corrupto e ele vota em corrupto, né? Porque uma energia puxa a outra, né? Então, Deus ele não pode interferir, porque é a vontade popular. Por mais que é uma vontade corrompida, é um princípio corrompido, por mais que seja tudo isso, Deus ele não pode interferir. O que ele pode é levantar pessoas, falar com essas pessoas e essas pessoas ouvirem a ele. As orientações que Deus ele tem para que a nação ela vá bem. Entendeu? Então, eu acredito que Pablo Marçal, que muitas vezes ele exagera em algumas coisas, ele erra em algumas coisas, mas ele vai fazer muita coisa boa pelo país, ok? Ele vai fazer muita coisa boa. Então, essa é a minha opinião, né, sobre Pablo Marçal. Se ele vai se corromper, se ele não é isso que ele está mostrando, tudo bem. Pode ser até que ele não seja tudo isso que ele mostra, né? De bom, né?
Mas Deus tem um propósito para a vida dele, para a nação. Independente dos erros dele, independente das falhas dele, ele vai ser levantado, né? E ele vai fazer muito pela nação. Pode ter certeza disso, ok? Então tranquiliza o teu coração, né? Cristão que é cristão não vota em petista. Cristão que é cristão não vai para o lado da esquerda, né? Porque os princípios deles são totalmente diferentes do nosso. Então a gente tem que se posicionar, né? Na direita, né? E nem no centro também, tem que ser na direita, né? Pegar os princípios que nós aprendemos e implantar isso e votar em pessoas que tenham esses princípios, ok? Então, no caso do Pablo Marçal, ele é uma dessas pessoas. Existem outros, né? Como ele, mas eu acredito que Deus ele vai levantar primeiro ele, né, numa posição de autoridade, e depois ele vai levantar outros que estão no Senado, que estão como deputados e etc. Deus vai levantar essas pessoas também, ok? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.